Muito bem, estamos ao vivo. Estamos ao vivo com mais um programa Papo Cabeça, com o nosso convidado especial, como sempre, nosso querido amigo, companheiro de todos os tempos, o Davidson Rocha, que é o psicanalista clínico que vai nos orientar, que vai fazer esses ensinamentos aí para nós, né? E eu sou Nelson, nem melhor nem pior, apenas diferente, mas feliz da vida e louco de contente de estar aqui com você, participando desse aprendizado de mais um encaminhamento aí para nós. Vamos fazer o possível para agradar a todos da melhor maneira possível. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 10 de abril, né? Estamos aí a 21 horas e 4 minutos desta quarta-feira. Lá fora está batendo nos 28 graus, que eu vi lá na praça. A Beth já está entrando, boa noite. Eu gostaria de saber como é que está esse áudio, como é que está o vídeo, como está a internet, Beth, ou quem esteja por aí, dá um feedback para nós. Então vamos iniciar então o nosso Papo Cabeça de hoje. Muito bem, estamos agora aqui com o senhor Davidson Rocha, meu querido amigo. É toda a sua palavra. É contigo, amigo. Boa noite, senhor Nelson. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Forte abraço, Nelson, amigo de todas as horas aí, sempre com esse coração gigante e trazendo o melhor para todos nós. Obrigado pela iniciativa, obrigado pela oportunidade e a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Hoje o Papo Cabeça vai ferver, porque essa questão de relacionamentos, Nelson, é algo muito pertinente dentro do consultório e a maioria das pessoas não tem informações a respeito. Então, a falta de informações sobre o assunto traz muitos problemas, é muita dor de cabeça, é muita angústia, é muito sofrimento, que a gente está aqui para melhorar. Afinal de contas, esse é um programa de utilidade pública e estamos aqui para ajudar, senhor Nelson, Beth, todo o pessoal que está aí na escuta. Estamos juntos, Nelson. E qual que é o tema de hoje, Lombardi? O que a gente vai falar hoje, Nelson? Exatamente, o tema é o que está aqui na telinha, né? A gente colocou aí, esqueci de falar, o relacionamento tóxico. O que é o relacionamento tóxico? Você tem um relacionamento tóxico? E como, será que tem cura isso? Como é que funciona? E o Pois que... Nelson. né, isso? Então, eu queria, antes de começar, Davidson Rocha, aqui está o Luiz Carlos Dutra também, boa noite, amigo Nelson e Beth. A Beth está aqui, diz que está tudo certinho, maravilha. Eu queria colocar o seguinte, que nós poderíamos abrir aí com uma questão, na verdade, uma colocação, até que eu fiz uma reflexão hoje sobre o assunto, né? Que é o relacionamento em relação ao relacionamento tóxico. Será que o meu relacionamento é tóxico, como diz a pergunta lá no post que a gente colocou, né? Eu pensei assim, ó, Jesus, vamos citar Jesus logo no começo aqui, né? É uma boa citação, como sempre. Ele tem uma máxima que diz, amar o próximo como a ti mesmo. E eu fiz uma reflexão da seguinte forma, porque em relação ao tóxico, né, relacionamento, se eu não me amo, eu dou aquilo que eu tenho. Então, geralmente a gente dá ao pé da letra, né? A gente pratica essa máxima ao pé da letra, para ser mais preciso, no bico do pé, né? Com o próximo. Porque a gente trata o outro no bico do pé, assim como
assim como eu estou me tratando também, porque eu não me amo, consequentemente, eu vou tratar mal o meu companheiro, a minha companheira, o meu amigo, o meu vizinho, a pessoa que está no trânsito e por aí vai. Então, essa foi a minha reflexão e o Davidson agora vai completando aí, vai colocando esse assunto em prática. 11 pessoas ao vivo conosco. Sejam todos bem-vindos. Davidson Rocha, é contigo. Vamos nós, senhor Nelson Tancreda. Acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer é o que é um relacionamento tóxico, para a gente saber se nós estamos ou não num relacionamento tóxico. Infelizmente, tem muitas Exato. pessoas que se vangloriam de relacionamentos longos, tá? Estou casado há 50 anos, há 30 anos ou algo do gênero, mas às vezes vive um relacionamento muito doloroso, muito difícil e carrega algumas crenças, né? A gente sabe da importância de um relacionamento, mas a importância de um relacionamento sadio. E por que não ter um relacionamento sadio? Então, a primeira pergunta que vem, o que é um relacionamento tóxico? É importante você que está me escutando, me assistindo nesse momento, que compartilhe no grupo da família, que mande para aquele teu amigo, para aquele casal que está com problemas, que você sabe que aquele teu amigo, aquela tua amiga está sofrendo, manda, ou aquela pessoa que tem dedo podre. Sabe, Nelson, pessoa que tem dedo podre, que ela sempre faz a mesma coisa errada, né? E está sempre Aham. sofrendo, está sempre naquela dor, naquele sofrimento. Então, para essas pessoas, e claro, para pessoas que queiram ampliar o seu conhecimento sobre relacionamentos, melhorar ainda mais o que está bom, será que pode melhorar? Claro que pode melhorar. Hoje vocês vão sair desse nosso bate-papo aqui conhecendo muito e melhorando muito o relacionamento de cada um de vocês, tá? Então, o Luiz Carlos está por aqui. Boa noite, amigo Nelson e Beth. Um abraço, Luiz Carlos. Seja bem-vindo, meu querido. E claro que todo mundo pode fazer pergunta à vontade. A Leni está dizendo boa noite também. Seja muito bem-vinda. Pessoal, então a primeira coisa é a gente saber, será que eu estou num relacionamento tóxico? O que é um relacionamento tóxico? A Beth diz aqui, ó, o que o Davidson está jantando parece delicioso. Realmente está maravilhoso. A minha esposa sempre capricha, mas hoje a janta está aqui fantástica. Eu vou mostrar o prato especial aqui para vocês. Olha só o que ela preparou aqui, ó, delicioso, maravilhoso, sabe? Realmente está aqui um omelete com muita cebolinha, com tomate, tá demais aqui, um azeite de oliva maravilhoso. Mas vamos nós aqui para diante. O Luiz Carlos Então, está aí, ó. tá aqui o Também. Luiz Carlos. Boa noite, meu querido. Seja sempre bem-vindo. Então, um abraço forte para o Júlio Carlos. A Júlia também está aqui. Boa noite, Lombardi. Boa noite, Davidson. Tá, a Ângela também está por aqui desejando boa noite. Seja bem-vinda, Ângela. A Cláudia também desejando boa noite. Que legal o pessoal chegando. E vamos chegando mais, pessoal. Vamos fazendo, compartilhando para que mais pessoas estejamos juntos aqui. Então, o que é um relacionamento tóxico? É importante a gente tirar a palavra relacionamento e botar a palavra comida, por exemplo. O que é uma comida tóxica? É aquela comida que te faz mal. O que é uma substância tóxica? É uma substância que te faz mal. Então, um relacionamento tóxico é um relacionamento que te faz mal. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem sair de um relacionamento tóxico, não conseguem dar um basta. Muitas vezes não precisa sair, separação. Ah, Deus, está no relacionamento tóxico, tem que pedir a separação e pronto. Não necessariamente. Muitas vezes o cônjuge ele nem sabe que ele está provocando um relacionamento tóxico. Existem situações no dia a dia, eu vou contar situações minhas propriamente, de muitas vezes eu estar agindo de forma tóxica no relacionamento. Você pergunta, David, você vive um relacionamento tóxico? Não, de maneira nenhuma. Amo muito a minha esposa, ela me ama, a gente tem uma vida maravilhosa. Agora, tem momentos que eu ajo de forma tóxica. E aí eu me observo e digo, cara, para que fazer isso? Né? E da onde que está vindo esse pensamento, de onde que está vindo essa atuação tóxica? Por exemplo, uma atuação tóxica é controle. Eu tenho uma necessidade de controlar por causa dos problemas que eu passei na minha infância. Então, esse excesso de controle, esse querer controlar, acaba trazendo um sufocamento para o outro e essa outra pessoa sufocada acaba trazendo problemas para o relacionamento. Então, é preciso entender, né, certas situações. Então, relacionamento tóxico é um relacionamento que te faz mal. Então, e existem situações importantes da gente relatar, que muitas vezes esse relacionamento ele acaba chegando ao nível da doença física. Eu já atendi muitas pessoas com problemas físicos provocados por um relacionamento tóxico. E eu me lembro de uma cena, numa situação de uma mulher, que o médico dela disse, olha, vai lá, procura o Davidson, porque a gente fez todos os tratamentos e essa tua alergia não passa. Provavelmente você tem um fundo emocional.
E eu, atendendo essa senhora, descobri que ela tinha, olha aqui, ó, relacionamento tóxico adoece, a Júlia está dizendo aqui. Com certeza, Júlia. E essa mulher, ela tinha um problema sério de alergia que não curava com medicamento nenhum. E ela tinha alergia, pasmem, meus queridos, alergia ao marido. Ela tinha um relacionamento tóxico e toda vez que o marido se aproximava, ela desenvolvia um quadro alérgico. Claro, internamente ela não queria estar próxima daquele marido que tinha passado por um processo de traição, que já tinha acontecido algumas coisas, então carregava essa angústia e por isso ela desenvolvia aquele quadro de alergia ao marido. Caramba, Davis, tem alergia a flores, alergia a tanta coisa, né, Nelson? Alergia ao marido tem também, né, Nelson? Eu não tenho alergia ao marido, graças ao meu bom Opa! Deus. Boa, também não. Ô, Davidson, me diga uma coisa, e como que a gente sabe se a gente está num relacionamento tóxico? Se eu devo procurar ajuda, se eu não devo procurar ajuda, ou eu mesmo posso me curar sozinho, com o meu autoconhecimento? Autocura, né? Como é que eu Vamos faço? nós. Primeira pergunta, você fez 3 perguntas importantes aí, vou responder por partes. Primeira pergunta é a gente saber se está no relacionamento tóxico. A gente sabe que está no relacionamento tóxico quando você começa. Sabe aquela pessoa que está sempre alegre, cantando, brincando? Daqui a pouco aquela pessoa não brinca mais. Ela já está para baixo, sabe? Quando você entra num estado depressivo provocado pelo relacionamento, o estado depressivo pode ser provocado por uma série de situações, até pela comida que você ingere, dependendo da falta que você tiver de nutrientes, pode desenvolver um quadro depressivo. Mas tem pessoas que ficam depressivas, deprimidas, com humor deprimido, por causa do relacionamento. Então, aquela pessoa já não é mais aquela pessoa que canta, que assovia, que brinca, está ficando cada vez mais para baixo por causa do relacionamento. Opa, então estamos falando praticamente com certeza de um relacionamento tóxico. Algumas enfermidades que muitas vezes surgem provocadas por questões de relacionamento tóxico. Isso tem que ser entendido, tem que ser observado. Tem doenças específicas? Tem. Tem certas enfermidades que estão muito ligadas ao processo da toxicidade do ambiente em si, do relacionamento. Aí você começa a saber, peraí, então eu posso estar no relacionamento tóxico. Agora, você fez uma outra pergunta ali de quando procurar ajuda profissional, né? E também a questão se a Eu pessoa posso me pode curar se curar. sozinho? Pode. E o relacionamento pode se curar sozinho, sim, tá? Nem tudo você precisa de uma ajuda profissional. O que acontece da ajuda profissional é que abrevia muita coisa. Então, às vezes a pessoa só. Orienta, né? Isso, às vezes a pessoa nem sabe, nem tem ideia do que está acontecendo. E o profissional já está treinado para isso, vai ajudar bastante nesse sentido. E talvez a pessoa precisasse, para sair, para resolver aquele problema conjugal, precisasse de 2, 3 anos, ou talvez nem resolvesse, e com um profissional consegue se fazer isso em 3 meses, em 6 meses, né? Entender o que está se passando. Essa é a grande chave, Nelson. Entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes o casal ele não quer agir de má fé para com o outro. Inclusive, até nas questões de traição. Pasme, né? A gente pode fazer um programa só sobre traição, mas quando a gente fala de traição, a gente sempre pensa que quem traiu é o vilão da história, aquela pessoa não presta. O Deus está falando com a boca cheia hoje. Só um pouquinho, vamos. O Nelson testemunha aí. Eu cheguei aqui faz 10 minutos. Nelson, estou chegando, vou dar comida para os cachorros, ajeitar as coisas aqui e vamos fazer o nosso Ele está bate-papo. tão afobado que acho que ele trocou aí, deu a comida dele para os cachorros e está comendo ração, ou não? Ah, Estou não, comendo tá ração certo. aqui, a ração aqui, ó. Beleza. Brincadeira. Uhum. Então, Mas Nelson, então pode falar. essa procura aí é necessária, então, né? Porque, vamos supor, se eu estou num relacionamento tóxico, como você falou aí, eu vou descobrir que eu estou num relacionamento tóxico. Daí eu me vejo na obrigação, não, como é que é? Eu não tenho condição de cuidar sozinho, né? Será? Porque primeiro eu tenho que ter uma orientação profissional, né? Para aí sim, uma orientação para depois eu poder me Seria, autocurar. sim, seria o ideal, Nelson. E sempre o tratamento, mesmo com a ajuda do profissional, é a própria pessoa que se cura, né? Ela vai ter, ó, a Leni diz aqui, ó, muitas vezes a pessoa fica dependendo do outro para ser feliz. Boa, Leni. Vamos anotar Ó, aqui, ó.
Boa pergunta essa. Dependendo do outro, ó. Então, Boa, eu já vou Leni. voltar depois para falar, vou responder a Leni, e daí eu vou falar depois, Nelson, volto a falar sobre a questão da ajuda profissional, onde é que o profissional entra nessa história, tá? Mas vamos Tá falar dessa legal. dependência. A dependência que a Leni coloca aqui é muito importante, tá? Porque a causa, um dos maiores problemas do relacionamento tóxico é justamente a dependência. Então, aquela pessoa que tem uma dependência emocional, na maioria das vezes é emocional, mas pode ser uma dependência financeira também. Então, a pessoa, às vezes, tem uma ligação, a questão com os filhos. Sabe, estou sofrendo horrores no casamento, mas eu não posso deixar que meus filhos sintam esse processo de separação. E eu repito, nem sempre a solução está na separação. Muitas vezes a solução está num basta, mas um basta dentro do casamento mesmo. É possível você chegar, a Beth está dizendo aqui, ó, eu acho que se torna tóxico quando não aceitamos o outro como ele é. Muito boa a sua colocação, Beth, mas deixa eu Vem de colocar um... encontro ao que eu falei no Pode falar. início, né, de Jesus, né? A Sim, gente trata o outro na bicuda. Às vezes às vezes não é o outro, somos nós, né? Porque sim. nós somos atingidos com aquilo que a gente é, eu acho. Concordo contigo, Nelson. E isso existe na maior parte das vezes. Mas também, o que acontece? Existem atitudes equivocadas do outro. A gente não pode deixar isso à margem, né? Achar que tudo é Uhum. culpa nossa e tudo é do nosso Ah, interior sim. e o outro não faz nada de errado, porque pode estar fazendo também. E muitas vezes o outro não sabe que está fazendo de errado. E uma coisa muito importante nessa trajetória é a gente lembrar que quando duas pessoas se juntam, elas se juntam para ser felizes. Inclusive, a gente deve pedir a Deus, né, que abençoe os casais, que abra o entendimento das pessoas, não precisa ficar sofrendo. Eu, quando estudei terapia de casais, para mim é um material assim, muito importante, porque é muita cura que acontece. Tantos casais que viviam se arrebentando que depois conseguem encontrar o rumo da própria vida. E o que é muito importante a gente parar para pensar? Que ninguém se junta com o outro para fazer o outro sofrer. Então, fui lá com a minha esposa, quero arrebentar com a vida dela. Isso não existe. Ninguém se junta com outra pessoa para fazer a outra pessoa sofrer. A gente se junta porque se ama, porque quer o bem, porque deseja o melhor para outra pessoa, quer fazer tudo para a pessoa se sentir bem, se sentir feliz. Esse que é o ponto. Agora, o que acontece? Ó, a Júlia está dizendo aqui, ó, eu acredito que quando esquecemos de nós, em primeiro lugar, estamos tóxicos. Faz todo sentido, Júlia. É preciso a gente lembrar que nós também somos importantes nessa relação. E tem que ter um equilíbrio. Se você acha que o outro é super importante e você não vale nada, o que vai acontecer? Esse desequilíbrio aí vai provocar uma relação tóxica. Se você acha o contrário, que você é tudo de melhor e o outro não vale nada, vai trazer também um relacionamento tóxico. É preciso que haja equilíbrio no casal. O casal precisa entender essa necessidade de trazer equilíbrio de ambas as partes. E, claro, amor, né? Precisa querer que haja esse amor em relação ao outro. Mas a dependência é um problema sério e tem tratamento para dependência e tem causa da dependência, senhor Nelson. Pois é, então, você está falando sobre isso, aí me veio a seguinte pergunta. A gente tem como se prevenir disso? Ou, por exemplo, passar isso para as crianças, numa educação escolar, para que isso não venha a acontecer mais tarde, quando for adulto? Tem como prevenir isso, esse relacionamento tóxico? Excelente, Nelson. Excelente essa tua pergunta, viu? Por quê? Porque, em primeiro lugar, casais tóxicos têm tendência a ter filhos que tenham relacionamentos tóxicos, tá? Isso a gente chama de pertencimento. Então, é mais ou menos como se meu pai e minha mãe não tiveram um bom relacionamento, se eu tiver um bom relacionamento, é como se eu estivesse batendo neles. Peraí, né? Eles não, sabe, eu tenho que ter aquela solidariedade com meu pai, com a minha mãe. Aí minha mãe fala, eu não vivo bem com seu pai. Aí ó, o Marcos está dizendo aqui, boa noite, amigos, boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Eu não vivo bem com meu... Aí eu chego lá, abraço a minha mãe, e digo, mãe, eu também estou passando por problemas. Então aquilo se torna algo confortável. E se eu chego para minha mãe e diz, não, mãe, a senhora não se entende bem com o teu relacionamento, não, mas eu estou vivendo muito bem com o meu. Então isso traz um certo choque. Inconscientemente, a gente quer
é repetir o padrão dos nossos pais, e a gente precisa cortar isso. Então, uma das coisas que a gente pode contribuir, ó, a Júlia diz aqui, ó, podemos atribuir isso entre família também, né? Mas isso o que, Júlia? Esclarece mais para mim, por favor, essa questão do isso seu ali, tá? Atribuir isso. Ah, talvez a dependência, né? Relacionamento Também. tóxico, né? Pode ser também, claro, a família tóxica, né? Não apenas o casal. É. Concordo plenamente, Nelson, concordo. Então vamos voltando lá para o raciocínio. Agora até me deu uma perdida aqui, mas eu já vou me encontrar. Quando você está num relacionamento tóxico e tem esse pertencimento dos pais, então se o pai e a mãe não tiveram um bom relacionamento, você também não consegue ter, tá? E aí o que acontece? Como é que um pai e uma mãe ajudam? Vivendo bem. Então é muito importante você ter um relacionamento saudável para que teu filho também tenha um relacionamento saudável. Ele vai espelhar aquele amor entre marido e mulher, entre pai e mãe, no relacionamento que ele vai ter com a namorada, com a esposa, com os filhos depois. Então, uma das principais coisas é você cuidar do seu relacionamento para trazer um bem gigantesco para o teu filho. Toda vez que você briga, que o casal briga, você está plantando isso no inconsciente. As crianças, elas são esponjas, elas absorvem tudo isso. Então, Nelson, uma das formas é viver bem. Viver bem, você traz uma herança para os filhos. Mas, claro, ensinar esse filho que ele tem a condição de ser feliz, trazer elementos para essas crianças, que ele tenha autoestima. A pessoa tem uma autoestima tão baixa que entra num relacionamento mais baixo do que o sapo, né? A pessoa entra ali e diz, olha, eu falo muito isso em consultório, Nelson. Tem gente que chega no consultório e diz assim, ó, a Júlia diz aqui, ó, quis dizer que não é só casal, mãe, filho, amigos também. Concordo, Júlia, foi exatamente o que o Nelson trouxe de entendimento, né? Existe esse relacionamento tóxico não apenas na questão do casal. O que acontece? Muitas vezes a mulher ou o homem chega e diz, a minha esposa é muito bonita e não sei o quê, meu marido é muito bonito e está comigo. E eu pergunto, escuta, se esse teu marido é muito bonito, é porque você é uma mulher muito bonita. Se teu marido é muito inteligente, é porque você é uma mulher inteligente. Por que ele se aproximou de você? Ou ele é da Fica com esse ONG das mulheres que não conseguem arranjar marido, ou dos homens que não conseguem arranjar mulheres, né? Então, trazer esse entendimento desde criança ajuda bastante, senhor Nelson. Entender esse processo aí e ajudar a criança com autoestima, levantar a autoestima, né? Você pode, você consegue, isso é muito importante. Maravilha. E trauma? Isso também pode ser causado por trauma? Será? Terminando o lanchinho. Dessa forma. Enquanto você termina o lanchinho, isso, eu vou manda falar ver uma aí, coisa aqui sobre os nossos apoiadores, que é Boa. o Master Tintas Mafra. Master Tintas Mafra, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 845 Centro. Especializada nas tintas Sherwin Williams. Master Tintas Mafra. Show de bola. Agora eu estou de boa. Lembrando, né, Nelson? Pode falar, pode perguntar. Eu queria perguntar para você o seguinte. Espera aí que tenho que recarregar aqui o Facebook. Aí, maravilha. Você tem ali a loja Sarasvati. Como é que anda lá a loja Sarasvati? Conta para nós. Você tem a loja Sarasvati e eu queria que você me falasse sobre os cursos aí que você tá fazendo lá na Therapeutic. Joia, Nelson. Nós teremos aí, ó, justamente toda sexta-feira, e o pessoal que está nos assistindo pode participar de meditações com a gente aqui. Inclusive, pode ir lá fazer uma meditação gratuita, tá? Vai lá, pode levar a esposa, filho, irmã, amigo, pode levar alguém junto sem problema. Toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, nós temos lá no Sarasvati Therapeutic Ashram esse trabalho de meditação. É um tratamento, é uma terapia que envolve meditação. Vá conhecer. Sexta-feira estaremos juntos aqui no Ashram para a gente bater um papo, para a gente meditar, para a gente trabalhar, trazer essas questões que nos angustiam para fora. Tá? Então é um trabalho coletivo, é terapia coletiva,
e você está convidado a vir aqui participar conosco, aprender um pouco mais, crescer e aliviar essas angústias que a gente tanto carrega, senhor Nelson. Maravilha. Depois a gente fala, então, da loja lá, né? Com certeza. Continuando o assunto aí, então, você estava falando sobre trauma. Pode ser trauma, né? Também pode ser, não? Pode. O que acontece, Nelson? Informação muito importante é que a criança, quando ela é muito... Sabe aquela história do engula o choro? Né? Engula o choro. Quando a criança ela vai suprimindo muito as emoções, ela acaba deprimindo, então se torna para baixo. Então, aquele trauma da criança que está, sabe, que sempre fica para, você não vale nada, você não serve para nada, você faz tudo errado. Esse tipo de coisa vai deprimindo esse processo, estrutura psicológica, e ela acaba o quê? Entrando num relacionamento tóxico, porque todo capacho atrai um abusador. A pessoa se sente inferior. Então, um trauma, por exemplo, pode fazer isso. O inverso também é verdadeiro. Aqueles pais que na criação dos filhos trazem o filho como se fosse um rei, né? Tudo o filho faz melhor, tudo, sabe, não deixa o filho sofrer absolutamente nada. Se o filho faz uma coisa errada na escola, a culpa é do professor. E daí essa pessoa vai nascer, muitas vezes, até com uma personalidade narcisista. E vai entender que no relacionamento ele tem que ser superior a tudo. A Mary está falando aqui, ó. Boa noite, Davidson, sempre trazendo temas atuais e ajudando as pessoas através das suas lives. Deus te abençoe. Obrigado, querida, você também. Que Deus te abençoe, que abençoe o Elvis e a todos vocês que estão aí nos escutando. A Aline diz aqui, ó, num relacionamento precisamos entender que não somos iguais, muitas vezes querendo que o outro seja e pense igual a gente. Leni, tem uma frase importante nessa tua colocação aí. Para um relacionamento fluir, precisa acontecer mais ou menos assim, se é que existe regra, né? Não é bem uma regra. Precisa de ter os interesses, os projetos do homem, os interesses, os projetos da mulher e os interesses em comum. Então, isso seria uma regra muito boa. Cada um tem os seus sonhos, os seus objetos, não precisa ser tudo igual, né? Então, a pessoa não tem que ser igual em tudo, tem que gostar das mesmas coisas igual. Não, não necessariamente. Mas precisa ter alguma coisa que caminhe junto. Então, precisam ter sonhos iguais e precisam ter sonhos particulares. Aquela pessoa gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Como você falou, não tem que ser tudo igual e a gente tem que entender a diferença do outro. Só que quando essa diferença envolve agressões, envolve maus tratos, sejam eles verbais ou até mesmo de agressões físicas e outras questões, muitas vezes manipulações psicológicas, sabe? Às vezes aquela brincadeirinha, aquela coisa que maltrata, que machuca, aí não dá para aceitar, né? Quando você aceita agressões, você está se colocando muito por baixo no relacionamento. E isso vai trazer problemas. Então, olha, você tem o direito de ficar nervoso, mas não tem o direito de ser cruel, por exemplo. Tá? Então, ninguém tem o direito de ser cruel com o outro, de agredir, de falar, vai se tratar, vai se tratar. Não tem por que você aceitar. Mas tem que aceitar, porque a Amélia, que era mulher de verdade, a Amélia morreu faz muito tempo, sabe? E esse negócio da Amélia, mulher de verdade, é meio complicado, né, Nelson? Tem gente que ainda pensa assim, né? Com certeza. A Júlia está dizendo aí, ó. Tá cheio de ofertas, eu vi. Ela está falando, sabe do quê? Da loja Sarasvati. Está com 70% lá, até 70%, Davidson. Exatamente, Nelson. Nós vamos mudar de endereço, vamos mudar para outra esquina. E justamente, vamos ficar pertinho ali da onde hoje é a loja, a gente vai mudar para um outro local ali próximo, sabe? E aí, só o que acontece? Só que a gente precisa diminuir o estoque, esvaziar a loja para fazer essa mudança, porque o outro local é um pouco menor, então a gente vai precisar realmente de reajustar tudo isso, reajustar no sentido do estoque, né? Então tem que dar uma queima de estoque gigantesca e quem aproveita, quem ganha, é o nosso amigo cliente, até 70% de desconto. Tem muita coisa boa com preço muito bom, Nelson. Vale muito a pena o pessoal que está aí nos assistindo dar uma passadinha lá na loja Sarasvati e conferir tudo isso e muito mais. E eu gostaria das perguntas, né? Estou esperando as perguntas do público que está nos assistindo.
Manda Maravilha. pergunta que a gente vai Bom, respondendo aqui, vamos trabalhando. Pode falar, Nelson. por enquanto aí, ó, o endereço da loja Sarasvati está aí na telinha, né? Loja Sarasvati, Alto de Mafra, na rua Felipe Schmidt, número 1418, né? 1418. Fica junto à Praça Lauro Miller. E o Isso fone mesmo. lá está aí na telinha também, ó. Se der uma ligadinha lá para saber as ofertas, né? Exatamente. 98916-7000, ou então lá no telefone fixo, que não sai do lugar, fica paradinho lá, é o 36425594, loja Sarasvati. Quem não sabe onde fica a Praça Lauro Miller, fica ali bem junto com a loja Sarasvati. Tranquilo, Boa, senhor? boa essa. Nelson, e eu acho uma questão Diga importante a lá. gente falar hoje, tá? Ah, É sobre como é que resolve isso, né? Dá para resolver um relacionamento tóxico ou tem que separar? Como é que é isso, tá? E o que eu tenho observado é que muitas vezes falta o entendimento. Muitas vezes aquele marido, ele nem sabe que ele está agredindo verbalmente ou psicologicamente aquela mulher. Aquela mulher, muitas vezes, nem sabe que está agredindo verbalmente ou psicologicamente a mulher. Acha que é normal, foi assim que ela foi criada, foi assim que ele foi criado. Então, quando uma terceira pessoa, por exemplo, né, numa terapia de casais, a gente serve para mediar tudo isso e mostrar o que está acontecendo. Então, olha, isso que você está fazendo dessa maneira, por causa dos seus traumas, por exemplo, como o Nelson colocou, está fazendo com que a sua esposa sofra isso, isso, isso. Nossa, mas eu estou fazendo isso, eu amo minha esposa, eu faço o melhor para ela, eu compro tudo que ela quer, eu trabalho o dia inteiro para poder trazer resultados, né? E acaba não entendendo. Olha o Gilberto falando aqui. Caro Davidson, caso tenha fracassado o casamento, qual a receita para a reconciliação sadia? Muito bem, olha que pergunta importante aqui para a gente responder. Como é que a gente faz isso? É reconquistando. Para reconquistar, a gente precisa mudar. Tá? É muito importante a gente entender, aí que entra o processo de autoconhecimento. Como eu falei para vocês, eu, graças a Deus, vivo um relacionamento saudável, mas tem momentos que eu ajo de uma forma tóxica. Então, às vezes, uma situação ou outra que acontece em casa, que eu acabo cedendo aos meus traumas, às minhas questões que estão lá de trás. E acabo falando uma coisa, mas como eu tenho essa percepção, como eu estudo isso, como eu já me tratei em relação a isso, eu consigo perceber, eu consigo dizer, ó, desculpa aí, não foi isso que eu quis dizer, não, sabe? E começar a ajustar essa história toda. Lá no passado, eu já sofri mais com isso. Então, quando você começa a observar, entender o que você está fazendo, as medidas que você vai tomando e vai ajustando, aí, peraí, então você vai se tornando uma pessoa melhor para você mesmo, mas também para o outro. E aí, esta nova pessoa tem a capacidade de reconquistar aquele coração partido. É assim que eu vejo respondendo a pergunta ali do Saavedra. A Júlia está dizendo aqui, ó, Davidson, eu adoeci num relacionamento tóxico, doeu, mas saí. Mas tenho cicatrizes. Uma é não chorar mais. Júlia, querida, por favor, não faça isso. Precisa colocar. Eu fiz pessoas sofrerem comigo, inclusive a minha filha. Júlia, o que que acontece? É muito importante, quando você passa por um trauma de relacionamento, limpar esse processo todo. Esse não chorar vem, na maioria das vezes, de uma estratégia de autocontrole. Então, eu não posso chorar, não posso me mostrar fraca nesse relacionamento. Só que precisamos aliviar a nossa alma e uma das formas é através do choro. Tá? E vamos falar mais um pouco sobre essa questão ali, que quando se tem um relacionamento, quando se passa por uma dor de um relacionamento, a gente não quer sentir mais aquela dor e muitas vezes prefere não amar mais. Isso chama-se medo de amar e é muito comum. Então, pessoas que passam por dores em relacionamentos, e quem é que nunca passou por uma dor num relacionamento, acaba depois, é que nem gato escaldado que tem medo de água fria. Mas se você não ama, você não sofre, mas também não sente a doçura do amor. Então é preciso a gente aprender a enfrentar esses obstáculos, enfrentar que o relacionamento, a outra pessoa é diferente, como foi falado várias vezes aqui, e a gente precisa entender todo esse processo, se reestruturar, entender o outro e tocar a bola para frente. É uma tarefa simples?
Claro que não, de maneira nenhuma. A Júlia diz assim, ó, não sei, mas em vez de chorar, eu dou risada, estranho. Isso acontece, Júlia. Tem pessoas que têm certas situações que, quando ficam nervosas, começam a dar risadas, quando tem uma angústia, começam a dar risada. Porque no nosso cérebro, esses centros, eles se misturam em determinadas situações. Então, existe isso, tá? Tem gente que está desesperado, aconteceu um acidente, e começa a dar risada. Em vez de chorar, em vez de ir atrás da situação, começa a dar risada. É um distúrbio nervoso, na maioria das vezes ligado à ansiedade, que precisa ser equilibrado, precisa ser tratado. Agora, o ponto principal, Júlia, é você não se fechar para o amor, tá? Não interessa o que aconteceu no passado. Choque de consciência, percebe, aconteceu, não deu certo, agora vai. As coisas vão fluir. E mais ainda, se não for, volta, resolve, ajeita tudo. Está pronto para recomeçar sempre, né? Parece aquela música do Roupa Maravilha. Nova, né, Nelson? Tem a música do Roupa Nova, né? Que diz assim que a gente tem que estar recomeçando, né? Como é que é aquela música Sempre. lá, Nelson? Você que é artista aí, que gosta Eu não sou do violão, artista nada. não? Não. Que tem a mesma Sempre canção recomeçar, que... nós temos sempre que recomeçar. Você Isso. falou no começo aí sobre autoconhecimento, muito importante o autoconhecimento, fundamental, né? Espera aí, só um pouquinho. Fundamental o autoconhecimento. E a outra coisa que você estava falando aí com a Júlia é o amor próprio, a gente se amar, como a gente falou no começo aqui. Como que eu vou dar amor para o outro se eu não me amo? Outra coisa é a expectativa da felicidade, que a gente casa e acha que o outro vai me fazer feliz. E não é bem assim, ou não é assim mesmo. Ninguém vai me fazer feliz. Não existe ninguém nesse mundo que faça eu ser feliz se eu não me amar. Eu só vou ser feliz comigo mesmo. Se eu tiver de bem comigo, se eu tiver saudável, tudo vai estar de bem comigo. Eu não posso depender de ninguém para ser feliz. Eu tenho que ser feliz comigo. E fazer o outro feliz é um resultado da minha felicidade. Então, eu não posso ter essa expectativa, eu vou casar com aquela pessoa porque ela vai me fazer feliz. Isso não existe. Se eu não sou feliz comigo, ninguém vai me fazer feliz. Então, tem que ver isso aí, né? Esse auto-amor aí. Que eu falei no Concordo começo, que plenamente. Jesus colocou. Dar ao próximo aquilo que você tem, que você gostaria de ter para você. Mas o que eu vou dar se eu não me amo? Entendeu? Sei lá, é o que eu penso, né? Concordo plenamente contigo, Nelson. Faz todo sentido a tua fala. E no meio da tua fala, a gente precisa entender um pouco mais essas diferenças que nós temos, né? Então, o próprio Mestre Jesus, ele falava muito sobre amar de forma incondicional. Aqui, ó, a Júlia diz assim: eu literalmente sou a fênix, renasci. A história da fênix que renasce das próprias cinzas, muito bonita a história da mitologia. Aqui, ó, olha, Lombardi, quanta verdade. Bem por aí, Júlia, quanta verdade do Lombardi nessa noite, né? E o que Eu sou o acontece? máximo, eu sou o máximo, eu Opa, me amo. isto mesmo, Nelson, muito bem, Mentira! muito bem. Mentira! Não, com certeza. Vamos nós aqui, meus queridos. É importante a gente entender que tem cura para tudo na vida. Em primeiro lugar, a pessoa precisa tomar consciência do que está acontecendo. Repito, a boa parte dos casais que eu atendo, o marido não sabe o mal que está fazendo para a mulher não sabe o mal que está fazendo para o marido. Se a gente fosse falar de mães e filhos, também, a mãe não sabe o mal que está fazendo para o filho não sabe o mal que está fazendo para a mãe. Então a gente precisa tomar consciência, entender o que está se passando na cabeça do outro, o que está se passando no coração do outro. Além disso aqui, ó, um relacionamento tóxico deixa sequelas nos filhos. Com certeza, Leni, com toda certeza. E às vezes, tá, é pior do que a separação. Tem muita gente que tem medo de uma separação porque os filhos vão sofrer, mas é importante se lembrar que os filhos também sofrem nas brigas dos casais. E às vezes sofrem mais do que no processo de separação. Eu sempre digo que a separação é a última coisa que a gente deveria pensar num relacionamento. Tentar todas as ferramentas para manter, porque dói demais. Separação é uma coisa muito dolorida, é arrancar um pedaço da gente. E outra, a dor de amor é pior do que a dor da morte, porque daí o rival é Deus. É mais fácil quando morre alguém do que quando a gente perde esse alguém para uma outra pessoa. Agora, é muito importante a gente entender o que está acontecendo,
perguntar, diálogo, Nelson. Não falei em diálogo, cara. É muito importante o diálogo com o casal. Epa. O diálogo. Falar em Isso diálogo. mesmo. Porque Fala a aí. gente precisa, tá, conversar mais e precisa expor. Como é que o outro vai adivinhar? Lembra que eu comentei no meio do programa que, na maioria das vezes, o que acontece é uma falta de comunicação, e essa falta de comunicação ela vai crescendo, e a pessoa vai se ofendendo, vai gerando um desejo de vingança, e aquilo vai aumentando como uma bola de neve. Então, uma coisa que é muito importante para o casal é conversar. E conversar sobre tudo. Tá, será que você tá se sentindo agredida com o que eu falei? Será que não está legal isso que a gente está fazendo? Será que sabe, essa conversa precisa existir É sempre, né? O importante, diálogo é né? importantíssima, né? Ô, Davidson, eu conheço um Pois não. casal, já tem aí um casal que já está casado há 55 anos, e esse tempo agora ele me contou que a mulher dele me contou que não sabia que a mulher dele fazia toda manhã fazia um mingau de aveia para ele. Levava na cama para ele todo dia um mingauzinho de aveia. Olha que carinho, né, Davidson? Todo dia levava um mingauzinho de aveia. Aí um dia a gente estava conversando, e eu não sei que papo que saiu, que a gente estava numa reunião, e eu perguntei para ele, você gosta de aveia? Eu também gosto de aveia, Nelson, né? Eu gosto de mingau de aveia. Aí eu falei para ele que eu gostava de mingau de aveia, ele falou assim, eu odeio mingau de aveia, eu detesto mingau de aveia. Da mulher dele olhou e falou, espantada, mas como? Eu te dou mingau de aveia há 45 anos, você leva lá na sua cama, você come todo. Mas você nunca me perguntou se eu gostava ou não. E ele também não falou nada para ela que não gostava, né? Então, relacionamento sem comunicação, perguntas e né? Sem perguntas, respostas. exatamente. Tá certo que isso é uma Importantíssimo. piada, mas isso cabe no assunto aí, né? Cabe totalmente. E é uma piada que E na verdade graça faz nenhuma sentido que eu para tudo. falei. Não tem graça nenhuma. Sim. Não, tem graça total. Mas o que acontece, Nelson? É muito importante a gente conversar e estar aberto para escutar. Porque tem isso também. Muitas vezes a gente se abre para um diálogo entre marido e mulher, mas não escuta. Aquilo que ela falou, deixa lá. Ó, a Beth diz aqui, ó, sem dialogar não tem como conhecer um ou outro. Com certeza, Beth. Às vezes a pessoa até escuta, mas deixa, ela está achando aquilo lá, mas deixa, eu não vou escutar. Então, e depois, o que acontece? A gente acaba mergulhando num relacionamento tóxico, aí começam a vir problemas, essa questão aí do desejo de vingança é algo que vai crescendo, sabe? Às vezes aqui, ó, Davidson, sabe as palavras, acalma o coração, obrigado. Eu que agradeço, querida, a participação de todos vocês aqui, né? A gente junto nesse bate-papo aqui, ó. A Mary está dizendo aqui, ó, é procurar ajuda, tentar entender, perdoar, se amar e amar. Recomeçar, nunca desistir. Quando existe amor, vale a pena lutar pelo relacionamento. E sim, é o que você falou, Davidson, né? O diálogo, muita compreensão e atenção ao outro, muitas vezes querendo a mudança do outro, mas não queremos mudar. Falou tudo, viu, Mário? Falou tudo. Mary, perdão. Por quê? Porque quando, às vezes, a gente quer que o outro mude, mas nós não queremos mudar. Todo erro, todo problema está no outro, mas a gente não enxerga o que a gente está fazendo de errado. Por que aquela outra pessoa está agindo daquela maneira? Pode ser apenas uma reação àquilo que você está fazendo. Então, quando a Mary fala ali da necessidade de fazer essa mudança na gente, observar e mudar, peraí, será que eu não estou sendo controlador demais? Eu, por exemplo, sempre fui muito controlador e tive que abrir mão desse controle e até hoje tenho dificuldade de não controlar. Então tem que observar, melhorei muito, mas tem coisa para mudar ainda. Então, controle é uma coisa que sufoca o outro no relacionamento. Você quer ver outras coisas também? A questão da dependência. Então, aquele relacionamento em que não é marido e mulher, é mãe e filho, é pai e filha, isso também atrapalha demais. Sabe, às vezes, então, controle. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre vários elementos, mas é muito importante a gente estar aberto para entender onde que está o problema no relacionamento. Não é isso, Nelson? Meu relacionamento com o Nelson é muito bom, por exemplo, né, seu Nelson? Caramba!
A Júlia está dizendo aqui, ó, eu não mudei, eu melhorei, me reformei. Você foi aonde? Ela foi na funilaria lá fazer uma reforma? Foi colocar Botox? Brincadeira, Júlia. A gente só brinca com quem a gente ama e gosta. A Mary fez uma colocação importante, né, Davidson? Isso. Porque é difícil a gente querer mudar, né? Agora, mudar o outro é fácil, né? A gente quer mudar todo mundo. Até vi uma charge hoje no Facebook muito interessante, bem que ela acabou de falar. O patrão lá na fábrica falou assim, ó, vocês querem mudança? Fez uma reunião, né, na fábrica. Todo mundo levantou a mão. Vocês querem mudança? Tudo bem. Daí ele perguntou assim, vocês querem mudar? Ninguém levantou a mão. Então, quer dizer, todo mundo quer mudança, todo mundo quer reforma, mas ninguém quer se auto-reformar e quer mudança própria, né? Aqui, ó. Sim, dos parafusos. A Júlia. A Leni. Temos muito a aprender o tempo todo. Com certeza, Leni, né, Davidson? Com certeza. E tem que estar aberto para essa mudança, como a Mary falou, Nelson, né? Porque isso é humildade, né? É humildade e é estar aberto para melhorar de vida, para consertar. E deu errado fazer o quê? Se você carrega a culpa, é uma outra coisa importante em relacionamento, sabe? Porque a gente passaria a noite inteira aqui falando, nossa hora já está avançada, né, Nelson? Está avançada já. Está avançada. A culpa é uma coisa que uma hora a gente faz um programa só sobre culpa. Quando você se sente culpado, você merece castigo. Aí o bicho pegou, aí complicou tudo, sabe? Um relacionamento que envolve culpa, a pessoa está sempre se auto-sabotando. Quem se sente culpado merece castigo. Então tem que jogar essa culpa lá pro outro canto. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela participação aí, ó, pessoal. Aí, a Neuci. A Neuci chegou agora. Boa noite, Neuci. Conquel. Boa noite, querida. A Júlia. Meninos, obrigada. Linda noite para vocês. Fui. Tchau. Já foi. A Leni Rodrigues. Minha cunhada. Muito bom essa live. Muito bom essa live. Como é que é? Muito a cabeça da gente. Abre muito a cabeça da gente. Ah, tá certo. Isso, acho que é isso aí. Abre mais que pedrada na cabeça, né? Essa conversa. Adelmire Mary Fux. Beleza. Gente, muito obrigado pela participação. Agradecemos de monte, né, Davidson? Com certeza, gratidão a todos aí. Aproveite para compartilhar. Se o conteúdo foi bom, compartilhe no grupo da família. Vamos pulverizar isso daí para mais pessoas terem acesso. Show de bola. Obrigado, gente. Deus abençoe, boa noite. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Sabe o assunto da quarta-feira que vem, Davidson, não? Eu não sei não, Nelson. Sei não, viu? Sabe não? Já descobri. Vamos descobrir. Então, tá bom. Deixa eu ver só mais uma coisa aqui. Boa noite, a Beth está dizendo boa noite, a Leni também. A Iberê Gomes, cheguei agora. Chegou agora, a gente já está indo embora, querida. Fica para a próxima a sua participação. Obrigado por você ter chegado agora também, não tem problema. A live fica gravada aí, você pode ir assistir depois, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, Davidson. Obrigado. Tchau, Nelson. Tudo de bom. Fica com Deus. Se fumo.